Ocupo a tribuna deste Parlamento, senhor presidente, imbuído de um senso de responsabilidade muito grande, até porque fui convidado por um segmento produtivo da minha região para reverberar desta casa, desta tribuna, as angústias, as dificuldades, o desemprego, a desesperança, porque passa esse segmento na região do Cariri. E quero, senhor presidente, senhores deputados, nesta oportunidade, tentar traduzir este sentimento de angústia e de desesperança de um segmento produtivo da minha região que já teve o seu apogeu em outras décadas e que hoje, infelizmente, se encontra esquecido e nutrido tão somente da esperança de voltar um dia ver essa atividade revitalizada. Trata-se, senhor presidente e senhores deputados, do nosso segmento produtivo da cana-de-açúcar. E, a despeito disso, é interessante que se faça aqui algumas considerações, senhores deputados, com relação ao apogeu vivido hoje no Brasil com o cultivo da cana-de-açúcar. O Brasil hoje é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. É considerada hoje a atividade agrícola cultural da cana-de-açúcar no Brasil como a terceira atividade mais produtiva e mais rendável, o que faz com que participe em torno de 4% do produto interno brasileiro. E este setor tem chamado o mundo inteiro para observar e focar... Deputado Vasques, Neto Nunes, quando possível, uma parte. Com muito prazer, meu caro deputado Neto Nunes. Certamente Vossa Senhoria engrandecerá o nosso pronunciamento. O mundo inteiro está com o olhar direcionado para o Brasil, em função da grande produtividade de álcool, de açúcar, no instante em que é invejável dos outros países do mundo a possibilidade de terem combustíveis limpos, biodegradáveis, tudo isso produto da cana-de-açúcar. E tem o Brasil pontificado nessa questão. É um dos maiores produtores do mundo, exportadores de álcool, e que gera milhões de empregos diretos e indiretos. E diante deste contexto, diante dessa grandiosidade de atividade na cana-de-açúcar no Brasil, nós gostaríamos de, com muita humildade, medindo as proporções, medindo os valores, tentar colocar aqui um pouco do histórico da nossa região do Cariri com relação à questão do cultivo da cana-de-açúcar. A nossa região já teve o seu apogeu com relação a essa atividade produtiva, quando há décadas atrás, 1 a 2 décadas atrás, é interessante que se coloque aqui que o Cariri nasceu à sombra dos engenhos,
visualizando os verdes canaviais espraiados pelas suas terras apropriadas para a cana-de-açúcar, já viveu um apogeu do desenvolvimento econômico e na geração de emprego. Quando, há 10, 15 anos atrás, a região do Cariri despontava com mais de 300 engenhos de cana produzindo rapadura e aguardente. E que o olhar do caririense para todos os lados, para onde a sua vista alcançasse, era deslumbrado pelo verde canaviais das terras caririenses. Chegamos a ter, neste mesmo apogeu, senhor presidente e senhores deputados, uma usina de álcool e açúcar instalada na região do Cariri, que tinha a capacidade de gerar em torno de 1.600 empregos diretos e 3.000 empregos diretos. O seu poder de geração de divisas para o Estado era tão significativo que somente esse setor de produção do Cariri participava com 4% do PIB estadual. Era uma verdadeira alegria. Eram os homens que nasceram e tiveram as suas vidas fincadas e criadas na cultura e na produção da cana, que viviam no apogeu da riqueza, do emprego, da vida melhor. Infelizmente, senhor presidente, senhores deputados, essa atividade começou a definhar. E definhou tanto que a usina chegou a fechar as suas portas e o desemprego foi generalizado, a renda acabou, os postos de trabalho diminuíram. Foi uma falta grande para a economia regional. E tanto é assim que hoje e de alguns anos para cá se esboçam movimentos e mais movimentos no sentido da revitalização da cana-de-açúcar, porque se assim acontecesse, certamente que nós íamos ter uma região economicamente sustentável no setor da cana-de-açúcar, na produção de açúcar e de álcool. Parece até que estamos na contramão do desenvolvimento do Brasil. Parece até que estamos na contramão do desenvolvimento dos combustíveis, dos biocombustíveis não poluentes. E, para tanto, senhor presidente, nós estamos aqui, dessa tribuna, trazendo essa angústia misturada com a esperança da revitalização desse setor tão produtivo, para que possa, assim, oferecer aos produtores daquela região, a pessoas que especificamente viviam daquela região, aos solos que são apropriados tão somente para esse plantio, que é o plantio da cana-de-açúcar, que não serve para nenhum outro, e que estão lá desertificados, na esperança de que um dia alguma vontade política possa se sensibilizar e levar para aquela região novamente essa grande fonte de riqueza e de geração de emprego. E é assim que está esperando o Cariri. O governo do Estado já acenou com a possibilidade da revitalização desse setor produtivo. Estudos já foram feitos. A viabilidade... Deputado Ferreira Aragão, quando puder. Com certeza, meu caro Ferreira. A viabilidade econômica existe. Resta tão somente uma pressa para aliviar a angústia e a ansiedade de tantos caririenses que querem trabalhar e fazer aquilo que sabem e aquilo que fizeram. E aqui estou reverberando essa dificuldade da minha região, na busca de apoio do governo, dos senhores parlamentares, para que, através desse chamamento, o governo possa agilizar os estudos que já deram início e revitalizar a cana-de-açúcar no Cariri com a implantação de uma nova usina, para assim aquela região
também se inserir no contexto nacional na produção de combustíveis limpos, não poluentes, como é isso que o mundo todo está enxergando. Deputado Vasques. Ferreira Aragão. Por não, Ferreira Aragão. Inicialmente vou pela sequência, passar uma parte ao meu caro deputado Neto Nunes, em seguida, Vossa Excelência. Meu caro deputado Vasques Landim, primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo tema que Vossa Excelência traz para esta casa, reafirmando também o quanto essa casa ganha com a presença de Vossa Excelência aqui, trazendo a sua experiência de vida e conhecimento aprofundado do nosso interior do estado do Ceará, que já viveu momentos de glória no passado, de desenvolvimento, por ações, por culturas, plantações, por segmentos que geraram muito emprego e renda para a nossa gente. O Cariri é uma região diferenciada do nosso estado, do solo fértil, muita água no subsolo e que contribuiu muito com o desenvolvimento do estado do Ceará. Ao meu ver, deputado, é preciso ser revisto essas potencialidades que estão aí adormecidas do interior do estado do Ceará. Nós temos muito a contribuir. Nesse momento em que nós temos o governo que está se preocupando muito com o interior do estado do Ceará, levando mais saúde, levando educação de qualidade, levando condições para as pessoas permanecerem no interior do estado. De primeiro as dificuldades eram muito grandes, e aí fazia com que muita gente viesse embora. Então, nesse momento que o Ceará vive, nós não podemos abrir mão de voltar a discutir com os produtores, com os agentes financeiros, para que o Ceará possa dar um passo largo para o desenvolvimento. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Vasques. Eu agradeço a Vossa Excelência e incorporo totalmente a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento. Deputado Ferreira Aragão. Eu queria dizer, deputado Vasques, que essa Assembleia se sente muito feliz e muito honrada com a presença de Vossa Excelência aqui. O senhor é um político de destaque, de gabarito, de prestígio, e que representa muito bem a região sul. Às vezes eu até falo nos assuntos da região sul, e o senhor às vezes até me olha com estranheza. Ferreira, mas está da Zona Norte. E mesmo que tivesse tido só um voto em Juazeiro, ou um voto em Crato, ou um voto em Barbalha, eu daria satisfação a esse meu eleitor. Como eu fui votado pouquinho, mas fui lembrado na região de Vossa Excelência, eu também me associo à luta do senhor. Quero me incorporar a essa luta, acho que o senhor tem razão. E o comentário de Vossa Excelência está de vanguarda, porque hoje se incrementa o álcool, a produção do álcool, da cana-de-açúcar, até porque vai haver uma maior mistura do álcool à gasolina. E é um discurso, um depoimento, um comentário muito importante, deputado Vasques, nesse momento que a cana-de-açúcar está em alta. Parabéns pela lembrança de Vossa Excelência, parabéns para essa casa que recebe um deputado da sua categoria nos nossos quadros. Um grande abraço. Eu lhe agradeço a bondade de Vossa Excelência, pela amizade que Vossa Excelência nutre comigo e eu com Vossa Excelência. Para finalizar, senhor presidente, eu queria informar essa casa de que o governo já acena com essa possibilidade e que estudos já demonstram que nós temos a capacidade de ter em torno de 10 mil hectares de canas plantadas na região, o que certamente levaria a uma produção de safra de 10 mil toneladas ano. É muita coisa, é um poder econômico adormecido na nossa região e que, com esse chamamento, com a sensibilidade dessa casa e do governo do Estado, nós haveremos de brevemente comemorar iniciativas no sentido da revitalização da cana-de-açúcar na minha região do Cariri. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este assunto que trago a esta tribuna não é novo, não é um assunto novo, mas é um tema, senhor presidente, que não consegue sair de cena. É impossível sair de cena.
pois a cada dia, nas grandes e médias cidades, nós observamos, nós assistimos, nós sofremos por isso, e piora, que é a questão do trânsito e a questão da mobilidade urbana. O crescente número de automóveis está levando com muita clareza aos nossos olhos as médias e grandes cidades do país inteiro e do estado do Ceará uma asfixia, levando a transtornos, senhor presidente e senhores deputados, que tira o sossego das populações, gerando violência, levando a estresse, enfim, a consequências que, se não forem tomadas medidas urgentes, eficazes, nós, sociedade, haveremos de pagar um tributo muito caro num futuro muito próximo, porque no presente nós já estamos pagando. As frotas duplicam numa velocidade fantástica, senhor presidente, enquanto a infraestrutura viária e os órgãos de controle não acompanham esse ritmo. E esse descompasso entre aumento considerável das frotas automotores nas cidades grandes e médias e a não expansão das vias viárias traz este dissabor que é preocupação de todos nós. Essa avalanche de aumento dos automotores, certamente que a grande maioria da sociedade sabe o que desencadeiam isso e quais são os fatores, que são múltiplos. A melhora na aquisição, no padrão econômico da sociedade, o olhar consumista da sociedade, a precariedade dos transportes públicos que não oferecem condignamente condições capazes de fazerem com que o cidadão comum passe a não desejar tanto a ter um automóvel. E isso leva certamente à precariedade do trânsito das grandes e médias cidades. Vou me referir do Ceará. E essa regra eu quero transportar lá para a minha cidade de Juazeiro do Norte. Cidade centenária, que está vivendo uma explosão de desenvolvimento que só pode ser constatado quem passar por lá e quem assistir à verdadeira ebulição no seu desenvolvimento. Hoje, a frota de Juazeiro do Norte já é estimada em 72 mil automotores, percorrendo ruas, percorrendo vielas e avenidas que, desde 20 anos até hoje, não foram modificadas em nada. Imaginem os senhores como se encontra o caos no trânsito nessa cidade. Cidade que, além desse número de automóveis, de automotores, ela tem, por ser cidade líder do Cariri no seu entorno,
a influência de 45 municípios do sul do estado do Ceará, sem em consideração mais 34 de estados vizinhos. Juazeiro é o portão de entrada do Nordeste Central, com o aeroporto que, apesar das suas dificuldades operacionais, é considerado um dos que mais cresce em número de passageiros no Brasil. É considerada hoje a maior economia do interior do estado. Atraiu grandes investimentos, possui 14 concessionárias de automóveis, sem se falar nas concessionárias de motos, jogando nas ruas da cidade e nos outros municípios mais automóveis para circular e para, obviamente, congestionar as estreitas ruas, as mal urbanizadas avenidas que nós temos na nossa cidade. Juazeiro é o terceiro maior polo calçadista do Brasil. E hoje, senhor presidente, senhores deputados, telespectadores, Juazeiro dispõe de 60 faculdades universitárias e ainda na expectativa da instalação da Universidade Federal do Cariri. Imaginem o caldeirão de desenvolvimento que atravessa esta cidade e que atravessa a região. E isso contribui, porque à medida que nós temos do maior aumento do número de veículos, e isso revela certamente a velocidade e a expansão do desenvolvimento de uma cidade. Apesar de que desenvolvimento, na sua grandeza e amplitude da palavra, não é tão somente isso. Maior número de automóveis, maior número de indústrias, maior número de equipamentos públicos, desenvolvimento na grande acepção da palavra. É muito mais abrangente. Precisa cidadania, precisa educação, precisa valores éticos. E, certamente, e isso não só na minha região, mas no estado e no Brasil, ainda, senhores deputados, senhores da imprensa, senhores telespectadores, deixa muito a desejar. Para, de certa forma, minimizar esse grande gargalo que nós temos na região do Cariri, esboça-se movimentos mais variados. Chama-se a engenharia de trânsito. E para a felicidade nossa, conseguimos, com as inteligências que lá foram colocadas, esboçar um projeto ousado de um anel viário com o objetivo de desafogar, de melhorar, de desestressar o caótico trânsito da nossa cidade, que nos picos das romarias